Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação, debatendo, conversando aí e tratando sobre diversas questões que precisam ser tratados. E hoje eu estou convidando aqui o Edson, ou o Edson dos Abacaxis, para a gente conversar um pouco aí de um tema que vai ser bastante interessante a nossa conversa, né? Vamos tratar sobre, né, o Partido Verde, né? O que é o Partido Verde e, né, e como que o Edson enxerga, né, esta organização. Né? Então vai ser um tema bastante interessante, né? Porque eu tenho uma visão sobre isso e vamos debater aqui. Então, mas antes disso, peço para o Edson fazer sua devida apresentação, por favor. Oi, boa noite. Eu sou Edson dos Abacaxis. Fui militante do Partido dos Trabalhadores desde a fundação, né? Me filiei na época lá em São Caetano do Sul, na época com o deputado Djalma Bom, né? O nosso velho guerreiro. E todo esse período eu achei por bem a procurar um outro caminho. E esse caminho veio a calhar que o Partido Verde estava se debandando para a direita, sendo usado por gente da direita, e o início do Partido Verde não é isso. O Partido Verde ele era do campo da esquerda e ele foi perdendo esse vínculo. E hoje nós estamos dentro do Partido Verde para trazê-lo de volta no campo da esquerda, que é a prioridade, porque tem muita coisa que a esquerda que defende e a direita, o capitalismo, a extrema-direita, não pouco liga, né? A autodestruição do meio ambiente, você vê hoje como vive, né, o Rio Grande do Sul, esse sofrimento todo, isso daí que os caras batiam no peito e falavam que esse negócio de meio ambiente era coisa de comunista, coisa de esquerdista, e não é, isso é coisa de todo mundo, a preservação do meio ambiente. E hoje estamos pagando o preço, né? Pela destruição tanto das nossas matas como os rios, né, e matas ciliares. Edson, primeiramente, o que é o Partido Verde, né? E o que é o Partido Verde hoje, né? Qual que é a orientação política que esse partido tem e qual que é a perspectiva que você enxerga para o Partido Verde? O Partido Verde é um partido que ele tem um fundamento prioritário, cuidar da vida com o meio ambiente. Meio ambiente destruído não tem vida, certo? Então o que a gente trabalha, o pensamento é esse. O campo de trabalho do cidadão, você pode ter uma indústria na área petroquímica, tudo, mas com todo o cuidado para não agredir o meio ambiente. Você pode ter a produção agrícola sem agredir o meio ambiente, que o agronegócio, por muito tempo, foi a destruição. E o agronegócio, ele também prejudica o meio ambiente, porque a destruição das matas para o cultivo do agronegócio dá o assoreamento dos nossos mananciais, dos nossos rios. Então, o Partido Verde ele está em toda a composição trabalhista e produtiva. Hoje, o petróleo é uma destruição do meio ambiente, certo? Você pega as termos, né? Caçapava mesmo estava tentando montar uma termo lá. Cara, pelo amor de Deus, não é por aí. A gente tem que trazer coisas. Hoje o mundo está moderno e o meio ambiente está destruído, a terra. De que vale você acumular tantos valores se lá na frente não vai ter como viver? Então o Partido Verde ele pensa na vida e na vida da terra, que sem a terra sem vida, não tem vida. Do que adianta a vida humana, a vida dos animais, a biologia, sabe, a biodiversidade? Nós temos tanta coisa, cara, é muito amplo, é um campo muito amplo para ser discutido,
certo? Não fica restrito a isso ou aquilo, a um sistema trabalhista, a um sistema capitalista, a um sistema financeiro. Ele abrange tudo. Tudo que a gente desenvolve dentro da nossa vida no cotidiano se diz meio ambiente, se diz vida e se diz Partido Verde. E Edson, como que o Partido Verde enxerga a conjuntura política deste atual momento, né? Ele está fazendo aí, né, uma frente, né, com o PT e o PCdoB, né? Como que esse partido enxerga, né, essa política que nós vivemos hoje? Nós enxergamos o seguinte: não existe política para meio ambiente do jeito necessário e correto dentro do PSOL, não existe dentro dos partidos de esquerda nenhum. Não existe uma política para o meio ambiente, nem o PT, nem o PCdoB. A nossa visão é essa, nenhum de esquerda. Existe uma luta pela vida trabalhista, pela condição do cidadão trabalhar, mas o meio ambiente, ele requer muitas outras coisas, que vai contra as necessidades e a política pública dos partidos, tanto de esquerda quanto de direita. Hoje em dia você vê o carro elétrico vai ser um dano terrível no futuro. E as baterias, certo? Aquelas baterias radioativas, vai ser um problema. Então, o Partido Verde vê isso. Ele vem para a necessidade política, meio ambiente, que não tem dentro do PT, não tem dentro do PSOL, não tem no PSTU, não tem. E não tem muito menos e mais destrutivo ainda na direita. Então, o Partido Verde veio preencher esse vazio. E a gente tem que buscar. E o próprio Partido Verde ainda não tem. É uma coisa que tem que ser planejada e construída agora, de agora em diante. A gente está buscando isso, porque nós somos pessoas que já passamos por vários partidos que hoje agrega o Partido Verde em São José dos Campos e Vale Paraíba, para onde nós entramos, que passou por vários partidos, tanto de centro quanto de esquerda. E tem gente que passou pela direita lá no passado. Então, hoje nós somos pessoas que vimos que toda aquela política que nós fizemos não abrangiu sim o campo trabalhista, muito bom, mas não abrangiu dentro do meio ambiente. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós vamos buscar e é isso que nós vamos construir. Falando em meio ambiente, o Edson, hoje é impossível não falar do meio ambiente no Brasil sem falar, né, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como que você e o Partido Verde está enxergando, né, todos esses acontecimentos? A gente vê com muita tristeza que foi um abandono num período de 4 anos pior do que antes. Foi um abandono total no meio da preservação, né? E o Rio Grande do Sul, ele é uma parte baixa do Brasil, não é porque está no sul, mas se você for fazer um cálculo de nível de solo, ele está na parte baixa, onde os rios daqui da região centro-oeste e sudeste correm para o sul. E o que aconteceu nos anos 70, nos anos 80? A região centro-oeste, meu Mato Grosso, que eu sou de lá, foi assoreado, foi destruído pelos gaúchos que subiram do agronegócio e os goianos e destruíram as matas em Mato Grosso. Ali começou o problema no Rio Grande do Sul, porque o assoreamento dos rios de Mato Grosso, a não floresta e a areia descendo os rios, foi descendo, foi levando os mananciais afluentes, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos esses rios desaguam no nosso velho Paranazão, que eles falam Rio Grande, e ele desce e passa entre as três fronteiras de Paraguai e Argentina e vai desaguando lá com os afluentes, vai tudo para o Rio Grande do Sul, certo? Vai lá para a divisa do Uruguai, aquela região. Então toda aquela região, ela começou a receber areias
e terras descendo do desnível de matas, do assoreamento dos rios de Santa Catarina, e foi enchendo aquelas calhas do sul, e hoje qualquer chuva vai dar enchente lá. Eu estava vendo uma reportagem do engenheiro que ele disse o seguinte: o rio Guaíba ele tem que baixar a calha 5 metros para voltar ao que era o normal nos anos 60. A calha, então não adianta você fazer nada se não afundar a calha, como foi feito aqui, certo? No Tietê, em São Paulo. Tem que fazer um aprofundamento da calha para limpar, porque foi assoreada com areias da destruição do meio ambiente, que foi levando as nascentes, as vertentes, vai levando as areias, e lá no sul, em Porto Alegre, que explode tudo antes de chegar no mar. Então não é só as matas ciliares do Rio Grande do Sul, é da região centro-oeste, sudeste e sul, entendeu? E é um trabalho a longo prazo, e isso foi feito no Rio Sena, na França, a despoluição e o afundamento da calha, entendeu? E no Danúbio. Então essas coisas têm que ser feita uma política pública com sinceridade e responsabilidade, não um tapa-buraco emergencial. Edson, no começo da sua fala, você falou aí do PV estar, né, caminhando, ter caminhado aí rumo à direita e tudo mais. Eu gostaria de saber, primeiramente, o que que aconteceu nesse processo, né, para isso ter ocorrido, né? Como se explica esse giro, né, que o PV, no último período deu? Eu vejo assim, o PV, ele era um partido que ele brilhou, chegou com uma imagem, e o sensacionalismo do meio ambiente se apoderou dele, certo? E esse sensacionalismo atraiu muita gente com ideologia ou sem ideologia, né? Gente pragmática. E essa gente se aproveitaram usar a legenda para se eleger, mas eles não tinham ideologia nenhuma, não tinha vínculo nenhum com a proposta de meio ambiente. E o partido começou sendo usado, esquerda, direita, centro, esquerda, direita, centro, e todo mundo usavam e descartavam, usavam e descartavam. Aí o partido foi morrendo, foi perdendo a identidade, e isso não poderia acontecer. E aí o que a gente pensa é isso, é resgatar, é tirar essas pessoas sensacionalistas e oportunistas, e pessoas que pensam, sabe, e vivem o dia a dia do meio ambiente. Então, por isso que o partido se perdeu, por isso que o partido foi usado. O partido, sabe, foi um objeto de uso pelos maus políticos, os oportunistas. Só que hoje não tem mais. Hoje a gente está trabalhando e selecionando, inclusive o cara que nós estamos buscando, o nosso atual pré-candidato, os dois, eles têm compromisso com o meio ambiente, hoje em São José. Eles vão ser revelados, vocês vão gostar, porque os moleques têm propostas. São meninos jovens, com ideias novas e com ideias revolucionárias na questão do meio ambiente. Por quê? Para resgatar o partido e dar a identidade verdadeira que esse partido merece. Ô Edson, você falou que as outras organizações, né, como o PT, PSOL, PCdoB e até mesmo o PSTU, não tem política para o meio ambiente. A pergunta que eu faço é por que que você tem essa avaliação? Agora eu fiquei curioso. É uma avaliação quando você entra no tema ao pé da letra, você vai ver que quando a gente discute vários temas, a gente não tem, mesmo que queira, mesmo que tenha um poderio financeiro, a gente não tem pessoas dentro do grupo que fala, eu defendo essa bandeira, eu defendo essa, eu defendo aquela. São pessoas que defendem, sim, importantíssimas bandeiras para o convívio e para a vida social.
esses partidos, certo? Mas no meio ambiente, não. Entendeu? Infelizmente, no meio ambiente, não. Porque quando a gente defende uma não, uma não inovação tecnológica dentro de uma fábrica que ela causa desemprego, certo? A gente está segurando um velho maquinário, um velho hábito poluidor, entendeu? A tecnologia, ela também pode ser em prol do meio ambiente, mas a tecnologia não foi usada de forma correta para o meio ambiente. As tecnologias na automotiva, as tecnologias na aviação, tecnologia na área científica, certo? Então precisa-se mais uma USP, essas grandes universidades trabalhar isso para trazer, para levar para dentro das indústrias produtivas, certo? Existem meios que a gente defende, que eu defendi também muito tempo, para preservar o emprego do trabalhador e que são métodos poluidores e destrutivos do meio ambiente, certo? Então, isso é uma coisa que a gente está querendo repensar, a gente está buscando repensar, mudar e buscar alternativas. Porque nunca se parou para falar, vamos buscar uma alternativa para isso. Vamos produzir sem poluir, vamos produzir sem destruir. Isso nunca eu ouvi, ou você também nunca ouviu dos partidos, no qual a gente sempre militou, a gente acompanhou. E assim funciona. Infelizmente, não é por culpa dos dirigentes, não é por coisa, é um erro que é um erro, uma doença genética, que já vem na genética da antiga, da produtividade, da genética da produtividade. Então ela vem repassando de pai para filhos, produzir, construir, certo? Até uma construção civil nunca foi pensado. As construções civis nossa nunca foi assim planejada, certo? Para reposição, retorno, reuso das águas de chuva, do meio ambiente, do calor, uma vidraça bonita que a turma põe que reflete muita caloria, entendeu? Tem muitas coisas que foram feitas em prol do trabalho e do trabalhador e da produtividade, mas agredindo o meio ambiente. Ô Edson, falando um pouco da chamada crise climática, né? Como que você avalia esse tema? Como que você enxerga essa questão e qual que é a importância da gente debater? E qual que é a resposta que vocês têm? Nós não temos uma resposta, nós buscamos uma solução. E essa solução ela virá com o pensamento de várias cabeças, porque o meio ambiente ele foi destruído há milênios de anos, né? Começou lá na Europa, aquelas aquecedores a lenha na Inglaterra, causava a poluição dos anos 40, entendeu? Então, o meio ambiente, ele nunca foi pensado, ele foi sempre usado pela produtividade, porque é a síntese da vida humana. A vida humana é assim, nós nascemos, produzimos, crescemos, né? Crescemos, produzimos, crescemos para crescer, né? Essa sempre foi a dinâmica da vida. E eu acho que essa dinâmica hoje deu um pit stop, como diz lá em Mato Grosso, a água chegou na cintura, entendeu? Ou aprende a nadar ou morre afogado. Então a gente vai ter que repensar, cara, não tem como, não tem como. E a gente está fazendo um trabalho hoje, inclusive o professor Jofre de Taubaté, que é um engenheiro muito bem conceituado, que teve trabalho dentro do INPE, né? E inclusive ele tem uma tese que foi para o governo federal, para meio ambiente.
Então são coisas que a gente está buscando, reunindo dia a dia, sabe? Pesquisando, a gente tem que achar uma solução. Essa solução não existe em cartilha. A gente tem que buscar com ideias novas, com pessoas habilitadas, certo? E com visão e experiência. E nós vamos ter que achar, cara, porque não tem como mais, estancou, certo? Ou faz o primeiro emergencial é aprofundamento de calhas de rios, despoluição de rios, matas ciliares, essa é importantíssima, tem que repor, certo? Os caras derrubam tudo para plantar. Os gaúchos mesmo, você não acha um pé de árvore na beira de um rio, as mananciais deles perderam as matas ciliares, certo? E eles batiam no peito, sabe, como se fosse uma vitória. Você pega esses cantores sertanojos que tem de Goiás, destruindo aquelas matas de campos lá de Goiás, para fazer o quê? Agropecuária, sabe? E batendo no peito. Cara, não adianta você ter carne em abundância se você não tem oxigênio e vida para respirar, entendeu? Para viver. Então a gente tem que repensar. E repensar junto. E chamar todo mundo. Essa responsabilidade não é do PV. Essa responsabilidade o PV vai ter que colocar na cabeça de todo mundo, que a responsabilidade é de todos. Porque hoje é um câncer que está atacando a todos. Entendeu? E a solução não pode ser nenhum. Ninguém é salvador da pátria. Nós somos pessoas que estamos chegando para agregar valores e buscar alternativas. É isso que o Partido Verde está fazendo hoje. E o Edson, né, falando um pouco aí da política de São José dos Campos, umas duas últimas perguntas para a gente terminar aqui. Como que você está enxergando o processo eleitoral, né, de São José e quais são as perspectivas aí que o Partido Verde tem para essas eleições? Eu vejo São José dos Campos uma cidade problemática, uma cidade extremamente conservadora, né? Ela tem ainda aquele pensamento de direita, né, de extrema direita, da vaidade financeira, né? E São José dos Campos, a política dela é como a busca e a idolatria ao boi de ouro, né? Porque é tudo bem, tudo rico, tudo bem de vida, mas a realidade de São José, a turma não conhece a periferia de São José, a dificuldade de vida das pessoas da periferia e da zona rural. A zona rural de São José dos Campos é uma das zonas rurais mais pobres de todo o estado de São Paulo. Você olha nos sítios rurais, cara, não existe produtividade, não existe nada. Eles são pessoas que vivem em total precariedade de vida. E a cidade, ela é assim, ela ostenta um centro bonito financeiro, né? Quer dizer, obras faraônicas com muito gasto, certo? Que não levam a nada, não diz nada, é por cara marcar, como aqueles reis faraós antigos faziam aquelas estátuas lindas, aquelas grandes construções, aquelas pirâmides, para ostentar poderio. São José dos Campos hoje é uma cidade que ela tem obras de ostentação política, certo? Mas de benefício para a sociedade, nada. Você procura os postos de saúde, está sempre lotado, as UPAs lotadas, dificuldade, falta medicamento, falta isso, falta aquilo. São José dos Campos é uma cidade que diz que não para, mas você não consegue andar de ônibus dia domingo, não existe circular, e como se as pessoas não trabalhassem dia domingo. Hoje mesmo eu precisei ir de ônibus, porque o meu carro foi levar a minha neta no pronto-socorro, e o ônibus não tinha. Eu esperei 1 hora no ponto para pegar um ônibus para a Vila Industrial. Então, São José dos Campos é uma cidade de ostentação e pouca utilidade política para quem, financeira, para quem realmente precisa. Só isso. E a visão que eu tenho do Partido Verde é que ele está renascendo, sabe? Ele está saindo das cinzas agora.
na qual ele foi sepultado. E a gente está ressuscitando. E nessa ressuscitação, a gente tem um campo amplo para crescer, porque o meio ambiente começou a cobrar das pessoas. Então, nós temos espaço e campo de crescimento. Basta a gente ter serenidade e consciência do que nós queremos e o que nós vamos fazer, certo? E as dificuldades, os partidos de esquerda vai ter sempre as mesmas dificuldades, porque o poderio financeiro é que comanda a política joseense. Aqui é dando que se recebe, né? É aquela frase maldita, né? É dando que se recebe. Então eu vejo isso. Eu vejo dificuldade para todos nós da esquerda dentro do campo político, porque o poderio financeiro e os velhos coronéis vão continuar mandando. Essa é a minha visão. E o Edson, agora para a gente finalizar, hoje em São José tem duas candidaturas conservadoras na frente do pleito e uma candidatura também, né, de direita também correndo por fora. Como que você avalia esse cenário e se é possível mudar ele? Eu acredito que a gente não pode baixar a guarda, porque a gente há 500 anos luta contra essa raça há 500 anos, não é hoje. Esses caras estão no poder há 500 anos. Você vê como eles são tão autoritários, tão donos do poder, que se você pega a prefeitura e a câmara, eles foram construídos aonde não pode ter construção, porque lá é área de APP, de preservação, cara. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma prefeitura e a câmara. Você veja que sacanagem. Aí tu pega um pobre e vai construir um barraco dentro de numa área dessa. O que a prefeitura faz? Vai lá e derruba o barraco do trabalhador. Eles podem, mas o trabalhador não pode ocupar um espaço, uma APP, para construir uma casa, cara. Aí não pode. O banhado não pode, porque é de preservação ambiental. Você vê a contradição? Mas ali, aonde está a prefeitura, onde está a câmara, também não pode. Certo? E o que eles fazem? É assim que funciona. E a gente não pode baixar a guarda, a gente vai ter que lutar a vida inteira. A gente nasceu para lutar, vai morrer lutando. Sabe que nós somos idealistas nisso mesmo? E tem que ser assim. E eu acho o seguinte: eles vão chegar uma hora que a população, porque a crise chegou para todo mundo, para o mundo inteiro, e esses caras que compram carro zero a 60 prestação, que se acha rico, se acha classe média, uma hora a água vai chegar na cintura deles, eles vão ver que não é por aí, o buraco é mais embaixo. E aí eles vão cair na real, que sempre vota no patrão. Eles brigam, xingam, quem é de esquerda que luta por direitos trabalhistas, por direitos sociais, certo? Só que eles já não têm mais convênios e eles vão procurar quem? Direito trabalhista, direito de atendimento hospitalar, tudo bandeira da esquerda. Os caras hoje, os filhos fazem faculdade com quê? Com bandeiras da esquerda. Os filhos estudam com bandeiras da esquerda. E o que eles fazem? Primeiro passo que ele dá quando pega o diploma, ele já se acha um cara da classe média e ignora. O cara de esquerda ele chama de louco, chama de imbecil, chama de comunista, de não sei o que, entendeu? Essa é a cultura que está no DNA deles, que está impregnada. E isso a gente tem que mudar. E a gente não vai mudar da noite para o dia. São 500 anos assim, né? Infelizmente. Mas, cara, eu não jogo a bandeira, eu não arrio a guarda. Nós vamos para cima, certo? Eu sei que nós temos bastante partido bom de esquerda aqui em São José, pena que o Vale inteiro não tenha o tanto que em São José tem, e são pessoas de luta, cada um dentro do seu campo de luta, e cada um buscando o espaço real para o cidadão comum ter uma vida melhor, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero aqui agradecer a participação do Edson.
né, dizer que eu gostei aí bastante da nossa conversa, achei uma conversa muito boa, muito produtiva, né? E passo a bola para ele fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer às pessoas que nos seguem, que seguem você, Guilherme, e dizer: é por aí, meu filho. O que você está fazendo é o que nós precisamos fazer. Ocupar os espaços da comunicação, da mídia, certo? Porque hoje o mundo gira em torno disso. Você viu, o Trump ganhou a eleição dentro, em cima da mídia, né? E o Bolsonaro também, a eleição dele foi totalmente pragmática, totalmente planejada em cima do quê? Da mídia. Então, hoje, os partidos de esquerda têm que aprender a usar a mídia em prol. E agora vem a nova inteligência, né? Vem a nova coisa, a gente tem que se aprofundar nisso. Por quê? Porque é assim que eles estão dominando a política, dominando o mundo, certo? A extrema-direita se ressurgiu desse jeito, como Hitler fez lá no passado, né? Ele usou toda a mídia de comunicação, a expressão, foi lançando frases, certo? Que dentro da comunicação das pessoas, na mídia, ela pega. E nós temos que aprender a usá-la, tá, Guilherme? Eu te agradeço de coração. Estamos sempre de portas abertas para qualquer necessidade, qualquer explicação, qualquer ajuda, porque nós precisamos muito estar sempre de braços abertos, um buscando ajuda e aconselhando o outro. Nós temos que parar com esse negócio de eu, meu partido, meu partido. Nós temos que ter uma linhagem. A linhagem de esquerda, ela agrega vários segmentos. Cada partido tem sempre um segmento prioritário. Então vamos ter assim, não é preciso achar ninguém bonito nem cheiroso, mas vamos buscar sempre uma interligação, senão a direita cresce porque eles se unem. Eles se unem. Eles comem no mesmo prato. E a gente não. A gente fica fazendo um biquinho um para o outro e não é por aí. A gente tem que se unir mais, senão eles crescem e a gente se apequena. Um abraço, Edson Batista Sobrinho, presidente do Partido Verde de São José dos Campos. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Edson, agradecendo também a você que nos acompanhou até o momento. E pedir aí para as pessoas se inscreverem no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, e obviamente também no YouTube, onde que você estará vendo esta entrevista. Então, muito obrigado a todos. Um bom dia, né? Uma ótima semana aí para vocês e, né? E um feliz Dia das Mães, né? Desse domingo aí, Dia das Mães.